No plenário do Senado, o senador Lazier Martins se uniu ao senador Eduardo Girão para protestar contra as omissões do Senado sob o comando do presidente Rodrigo Pacheco. O senador Lazier Martins disse: "Eu quero aderir aos termos do pronunciamento dele, em que deplora mais uma vez a omissão do Senado com relação às transgressões à Constituição por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em particular Alexandre de Moraes, a quem, aliás, eu tenho me referido seguidamente para ser alvo de um processo de impeachment, mas o presidente da casa não tem concordado." O senador Lazier disse: "Eu quero louvar o desassombro com que o senador Eduardo Girão se manifestou, dizendo que é indispensável respeitar o princípio da inviolabilidade do artigo 53, reforçado por uma emenda constitucional de 2001, quando acrescentou a expressão quaisquer palavras, votos e opiniões. Se tinha que ser processado, e acho que tinha que ser processado o deputado Daniel Silveira, deveria ser pela Câmara dos Deputados. Da mesma forma, se por acaso houve exorbitância em palavras do nosso senador Cajuru, deveria haver uma representação para o Senado, para a Comissão de Ética do Senado, porque, pelo princípio da repartição dos poderes, não compete ao Supremo Tribunal Federal estar julgando, em pleno exercício de mandato, esses senhores, tanto Daniel Silveira lá, como agora o nosso colega Cajuru, que foi alvo de um julgamento ontem à tarde." O senador apontou que, para além de se omitir, o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa do ministro Alexandre de Moraes, enquanto impede a manifestação dos outros 80 senadores ao não colocar em pauta os requerimentos e pedidos de impeachment. Lazier Martins protestou: "São exorbitâncias que se prolongam e nós vamos nos omitindo." O presidente da casa ainda deu uma entrevista coletiva ontem, dizendo que ele não enxerga motivos para abrir um processo de impeachment contra o ministro. Ora, mas são escancarados os motivos que agora ficarão encobertos pela contemplação, pela atitude do presidente da casa, que deixa de trazê-los para o nosso julgamento. O senador alertou: "Hoje nós continuamos sendo um colegiado de 81 senadores com os mesmos direitos e poderes, mas, no entanto, submissos o tempo todo a uma vontade única." A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem há tempos levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja a responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Agradeço muito, suponho muito o seu cansaço, são várias horas, estou acompanhando a sessão desde o seu início, são quase 6 horas, Vossa Excelência está ou acompanhando ou presidindo a sessão. Eu quero ser bem sucinto e recuperar um pouquinho o pronunciamento que fez há poucos instantes o nosso colega Eduardo Girão. E quero aderir aos termos do pronunciamento dele, em que deplora mais uma vez a omissão do Senado com relação às transgressões à Constituição por parte de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, em particular Alexandre de Moraes, a quem, aliás, eu tenho referido seguidamente para ser alvo de um processo de impeachment, mas que o presidente da Casa não tem concordado. Eu quero louvar o desassombro com que o senador Eduardo Girão se manifestou, dizendo que é indispensável respeitar o princípio da inviolabilidade do artigo 43, reforçado por uma emenda constitucional de 2001, quando acrescentou a palavra quaisquer, palavras, votos e opiniões. Se tinha que ser processado, e acho que tinha que ser processado, o deputado Daniel Silveira, deveria ser pela Câmara dos Deputados. Da mesma forma, se por acaso houve exorbitância, em palavras do nosso senador Cajuru, deveria haver uma representação para o Senado, para a Comissão de Ética do Senado, porque pelo princípio da repartição dos poderes, não compete ao Supremo Tribunal Federal estar julgando em pleno exercício de mandato esses senhores, tanto Daniel Silveira lá, como agora o nosso colega Cajuru, que foi alvo de um julgamento ontem à tarde. Então são exorbitâncias que se prolongam e nós vamos nos omitindo, e o presidente da Casa ainda deu uma entrevista ontem, uma entrevista coletiva, dizendo que ele não enxerga motivos para abrir processo de impeachment contra ministros. Ora, mas são escancarados os motivos que agora ficarão encobertos pela contemplação, né? pela atitude do presidente da Casa, que deixa de trazê-los para o nosso julgamento. Eu tenho me insurgido, senador Everton, há muito tempo, contra esse sistema monocrático do Senado, e é por isso que eu sou relator de um projeto da senadora Elisiane, em que propõe a divisão de poderes para fazer a pauta do Senado. Hoje, nós continuamos sendo um colegiado de 81 senadores, com os mesmos direitos e poderes, mas, no entanto, submissos o tempo todo a uma vontade única. E ainda mais pelo presidente Pacheco, que na sua posse havia dito que faria uma gestão democrática. Com todo respeito ao nosso educado e elegante presidente do Senado, não tem havido essa democracia prometida. Então eu louvo e adiro ao que disse há pouco o senador Girão, com quem eu concordo por inteiro na crítica e na cobrança que vem sendo feita. Muito obrigado. Nobres colegas senadoras, colegas senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiros que nos assistem às 9h10, enquanto se resolve esse imbróglio, enquanto se consegue aí um entendimento, que eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer, porque é um assunto que o Auxílio Brasil é fundamental, mas eu quero pedir permissão, presidente, para mudar de assunto. Eu estou subindo essa tribuna, já subi centenas de vezes aqui desde que assumi o mandato, mas eu acredito que é a vez que eu subo com mais angústia aqui nessa região,
porque eu procuro, com todas as limitações e imperfeições que eu tenho, mas eu procuro seguir através do Evangelho de Cristo, na visão espírita. Tem uma passagem no capítulo Piedade, capítulo 13, no item Piedade, do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que me marca muito: a tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. Eu quero citar que tem me incomodado muito esse silêncio hoje nessa sessão do Senado, após um dia ontem triste, um dia ontem de mais um recado enviado para o Senado Federal a partir da nossa Suprema Corte. E eu não vim para cá para isso. Eu fui eleito, como os senhores aqui foram eleitos a população do estado de vocês, para representar, no meu caso, 1.325.756 votos. E eu não aceito que essa casa não tenha uma voz para fazer uma crítica ao que o Supremo Tribunal Federal fez ontem. Precisava de uma declaração apenas. Será que só eu estou vendo isso? Ontem a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que eu repito, é uma casa importantíssima para a democracia no Brasil, mas aceitou 6 queixas contra o senador Cajuru, que passa então a ser réu por crime de difamação e injúria. Olha, veja bem, eu não quero entrar no mérito absolutamente disso. Não porque são 2 irmãos queridos que eu tenho, o senador Cajuru, senador Vanderlan Cardoso, que são cristãos, que são pessoas do bem, e que a gente erra, e o perdão vai vir, porque isso liberta, é o que Jesus nos ensinou. Não tiro a razão absolutamente do senador Vanderlan de buscar reparação. Agora, no meu modo de entender, por omissão dessa casa, no Conselho de Ética, o Supremo Tribunal Federal teve um prato cheio para, mais uma vez, querer amordaçar os parlamentares. Votaram a favor os ministros Gilmar Mendes, Lewandowski e Edson Fachin, e contra o relator Celso de Mello, antes de se aposentar, e André Mendonça. Está em discussão, olha a seriedade disso, olha a profundidade disso, senhoras e senhores. A validade, nada menos do que o artigo 53 da Constituição, que diz, abro aspas, está lá: senadores e deputados são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Eu concordo plenamente com os votos vencidos de Celso de Mello e de André Mendonça, quando ressaltam o sentido da imunidade parlamentar, que é uma proteção adicional à liberdade de expressão, de forma a assegurar a plenitude da democracia. Há jurisprudência recente nesse mesmo sentido em outros processos com votos de Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Estamos mais uma vez
nos deparando com ministros manifestando claramente 2 pesos e 2 medidas. Olha, esse precedente que se abriu ontem, sob os nossos olhos e o nosso silêncio, é perigosíssimo. Tramitam há muitos anos no STF centenas, eu vou repetir, centenas de processos por crime contra a administração pública, com destaque para corrupção, envolvendo 150 parlamentares, que somam mais de 1 bilhão, não é milhão não, que já é dinheiro demais, 1 bilhão de reais, e nunca houve nenhuma condenação. Em matéria publicada recentemente pelo UOL, entre 2016 e 2021, 20 políticos corruptos foram beneficiados pela prescrição dos seus crimes. Onde? Onde aconteceu isso? Nas nossas cortes, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Digo isso porque parte das queixas contra o senador Cajuru estavam na véspera, estou concluindo, senhor presidente, na véspera da prescrição. Ou seja, para mim aí, lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, teve até requinte de maldade nesse ato que aconteceu ontem. Sem precisar entrar no mérito das declarações do senador, o que mais me chama a atenção é que ele, além de defender a CPI da Lava Toga, olha a coincidência, também defende a abertura de processos de impeachment de alguns ministros que cometem abusos. Então essa decisão pode ser interpretada como uma forma de retaliação, de vingança a um parlamentar que foi eleito por mais de 1.500.000 cidadãs e cidadãos brasileiros. O correto nesse caso seria a tramitação das queixas em uma comissão de ética aqui do Senado Federal. Eles já não mandaram abrir uma CPI aqui? Não já mandam e desmandam nesse país todo o tempo? Por que não mandaram abrir a comissão de ética? Enfim, para encerrar definitivamente, a nossa Constituição não outorga ao Supremo Tribunal nenhum poder de censura ao exercício da atividade parlamentar, que não pode ter cerceada a sua plena liberdade de expressão. Encerro lembrando François-Marie Arouet, um dos maiores filósofos iluministas do século XVIII. Ele foi perseguido, foi preso e exilado por defender as liberdades individuais e de expressão. Por isso, precisou utilizar o seu pseudônimo de Voltaire. Sua biógrafa, Evelyn Hall, conseguiu fazer uma bela síntese de suas ideias. 30 segundos para encerrar, 30 segundos contado no relógio, por favor. Posso não concordar com nenhuma palavra que você disser, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Por tudo isso, senhoras senadores, senhores senadores, brasileiros que nos assistem, é que tenham apoiado todos os pedidos de impeachment e requerimento para o comparecimento de ministros do STF nessa casa, e só o Senado, que tem se omitido de forma covarde, pode coibir tais abusos. Essa permanente omissão depõe contra a nossa democracia e contra a paz, infelizmente tão necessária para o nosso país. Que Deus nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem para fazer o que é certo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço.